Estamos de volta com Falando com Você, que agora vai falar sobre a acupuntura. Para isso nós recebemos o professor Sai, que já está aqui conosco, do Centro Taoísta, e ele vai explicar para a gente sobre como a acupuntura pode ajudar você a ter uma vida melhor e também a promover uma cura, de repente, para algo que você esteja vivenciando e que precisa ser tratado. Então a gente vai entender sobre esse universo da acupuntura um pouco mais. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você explicasse um pouco em que casos que a acupuntura é mais indicada e tem sido utilizada nos dias de hoje. Na verdade, indicações para tratamento de acupuntura pela Organização Mundial de Saúde, eles tratam mais de 300 e poucos tipos de problemas. Bastante coisa. E essas informações, para a gente falar um por um, que vai gastar muito tempo, então é preferível. Você pode até entrar no nosso próprio site, onde lá tem uma seção que fala sobre depoimentos. Tá. De lá, você pode ver todos os casos que já foram tratados com sucesso no nosso próprio site. Mas, para resumir, hoje as pessoas que nós procuram, basicamente 95% para cima apresentam estresse, cansaço, perda de memórias, dores, problemas de cólica para mulheres, emagrecimentos, pressão alta, principalmente aquele problema que a pessoa já fizeram exame e não acha nada. Tá? E o curioso é isso, porque muitas vezes a pessoa vai tentando, vai fazer exame, vai procurar esse especialista, procurar outro, e simplesmente não consta nada de errado. Tá? E o que explica por que a pessoa está passando mal? Eu acho que, como eu fui convidado por vocês, eu gostaria de até aprofundar um pouco mais o porquê isso. Certo. Tá? Para a gente entender primeiro, por que tem situações que a gente sente mal, mas para que não está constando no próprio exame, ou até no próprio médico, não conseguir achar por que a pessoa está passando mal. E por que acontece isso, então? Às vezes a gente se sente mal, mas faz um exame, faz outro, e nada, de repente, mostra aquilo que está acontecendo. Muito bem. Tá? É isso que a gente acho que é importante deixar as pessoas saberem o porquê. Primeiro, precisa entender que a acupuntura, ele se baseia em equilíbrio energético. Tá. Com anos de tratamento, eu percebo muita gente chegar na clínica, ele faz acupuntura, começa a perguntar: professor Tsai, será que você está pegando nervo, você está pegando carne, pegando do osso? Fala que não é nada disso. Tá? Não tem, assim, questões, são pontos específicos que precisam ser tocados em cada situação, é isso? Não exatamente. É outra pergunta que o pessoal frequentemente faz. Ele quer saber qual é o ponto que resolve. Não é assim que funciona. Tá. Então, é isso que vamos chegar. Primeiro, precisa entender que o nosso corpo é construído por 12 meridianos. Então, você tem uma ligação de cada meridiano com órgão ou até vísceras. Né? Você tem o coração, tem o fígado, tem estômago, tem todos que tem uma ligação com os meridianos. Então, antes que uma pessoa que tem um problema fisicamente doente, ele vai passar primeiro a manifestação nos meridianos. Começa a sentir dor de cabeça, já é o sinal. Começa a sentir fome, começa a sentir ansiedade, já é o sinal. Certo. Então, na verdade, o nosso corpo está nos avisando algo que está errado. Que alguma coisa ali não está legal. Não está legal. Tá. Depois, quando a pessoa chega lá, a gente faz um diagnóstico através da língua, através da pulsação, através de muitos outros indícios, manifestado energeticamente, daí a gente já pode detectar qual o problema que a pessoa tem. Por exemplo, quando uma pessoa que tem muita ansiedade, o que causa? Ele vai começar a sentir fome que não para mais. Certo. Está querendo sempre beliscar uma coisa. Então normalmente a ansiedade pode atacar a questão da fome. Exatamente. Está associado com fome, como também para tabagismo. A pessoa que quer parar de fumar, ou pessoa que toma álcool, coisa assim, que tem ligação, porque o primeiro problema em questão é justamente a ansiedade. Então, melhorando a ansiedade, automaticamente o pessoal começa a diminuir o fome, essa ansiedade, e vai ajudando a pessoa a recuperar. Então, nos tratamentos, a gente já viu muitos casos, eu falei sempre para os pacientes o seguinte, porque é bom entender que
todo o processo de tratamento não basta. Você faz acupuntura, está feito. Não é só isso. Isso envolve não é um remedinho, né, para o momento, é um tratamento. Precisa recomendações alimentares, come direitinho. A gente sempre recomenda que você precisa comer isso, o que pode e o que não pode. A gente dá uma lista para que a pessoa siga direitinho. Tudo de acordo com cada questão. Claro, exatamente. Segunda parte, outra coisa que muita gente talvez tenha informações que talvez que não bate muito bem com a ideia de energia. Muita gente vai fazer Cooper, academia, né? Na verdade, essas atividades são bons para quem são muito jovens, está a energia sobrando. Porém, quando uma pessoa começa a atingir meia idade em diante, o que acontece? Nível energético começa diminui a baixar. Um pouquinho. Então, essa pessoa precisaria de alguma coisa para repor esse nível? Exatamente. Como faz? Nesse caso, eu já recomendo uma atividade mais light. Fazer caminhada já é suficiente. Certo. E são muitos casos que já provamos. Você vai emagrecer sem precisar fazer absolutamente nada. Tudo isso que eu estou falando, você pode verificar no próprio depoimentos. Por quê? Porque depois que a gente começa a circular, ele volta a funcionar melhor. E se você fizer ao contrário, por exemplo, você, não, eu vou correr bastante, tudo bem, você queimou caloria, depois do exercício você sente mais fome, comeu mais. Daí acabou, né, exatamente, acabou desequilibrando. Eu não estou falando que a alimentação já ajuda, mas às vezes a pessoa não sabe o ponto de dosar. Ele acaba ultrapassando, daí o benefício acaba virando malefício. Por isso que é interessante você que está assistindo o nosso programa saber que tem todo um tratamento, um acompanhamento quando o assunto é acupuntura. Não basta você ir lá e fazer, né, o tratamento certinho, o processo, e depois ter outras atitudes que atrapalhem aquilo que você fez e coloque o trabalho todo a perder, tá? Professor, explica pra gente uma coisa, a acupuntura é um processo, né? Na verdade, é um tratamento, então a pessoa que está buscando um resultado rápido, ela talvez esteja buscando algo errado que não vai trazer esse resultado, porque é a longo prazo. Sim, sim. Não exatamente. Eu gostaria de colocar dessa forma. Na verdade, ao meu ver, a acupuntura é algo bem eficiente e rápido. Por quê? Se você tomar remédio, o remédio vai para o estômago, vai para o fígado, depois faz uma volta para começar a fazer efeito. Energia não. Diretamente ele já mostra o resultado. De tanto que, pela nossa estatística na própria clínica, atinge 96% de pacientes que nós procuramos sente a melhora na primeira sessão. Muita gente costuma perguntar, não, quantas sessões tem que fazer? Eu acho que essa aqui é a pergunta número 1 que a maioria das pessoas aqui gostam de fazer. Depende de cada um, né? Exatamente, isso depende de cada um, porém, a gente tem um critério. Eu acho que a pessoa que vem precisa estar ciente que quando você está querendo realmente resolver a questão de saúde, você precisa dar a chance para você mesmo 3 a 5 sessões no máximo para avaliação, para você saber se vale a pena continuar ou parar. Eu falo claramente para os pacientes, se dá entre 3 a 5 sessões não dá resultado, tchau. Não precisa nem pagar mais. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Porque geralmente o pessoal faz a primeira sessão, segunda, terceira, ele começa a sentir. Até que na maioria das pessoas eu já falo, olha, não se preocupa, eu sei que você está sentindo isso, aquilo lá, você pode até sentir uma piora, porque tudo isso faz parte do processo. Porém, para quem realmente é leigo do assunto, é difícil entender. Porque quando você mexer, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico. Quando a gente fala tratamento de acupuntura, o processo é parecido como você quer limpar um esgoto. O que caracteriza um esgoto? Água parada. Então, eu preciso mexer naquela água. Exatamente. Tem que fazer com que ele volte a correr normalmente. Então, quando você vai limpar, o que acontece? Primeira tentativa, quando você mexe, primeira coisa, sai um monte de coisa fedorenta. Exatamente, uma cheira. Então, isso acontece também na acupuntura. Quando você começa a mexer, pode manifestar sensações não desagradáveis por causa disso. Exatamente. De repente, aquilo que está parado, a pessoa já acostumou, vai vir à tona, causa um desconforto, mas que é importante para poder curar de fato. Então, você fazendo isso, eu sempre falo para o paciente, toda vez que você sentir uma piora,
precede uma melhora. Tá. É o sinal que você tem que ficar contente, porque logo, logo você vai começar a melhorar. Certo. Professor, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, o assunto está super interessante. Eu tenho várias coisas aqui para perguntar com relação à acupuntura. Você não saia daí que já já a gente volta.